um dia a gente... Eu tava cansada, sabe, de viver longe da minha mãe. E eu peguei e falei com o Fabiano, amor, vamos morar em Minas? Ele falou assim, você tá doida, Sandrinha? Eu falei, vamos, eu não tô aguentando mais. Isso aqui, vamos tentar. E minha mãe falava que tinha emprego, que não sei o que é ele. Não, Sandrinha, você é doida, não vamos fazer isso não. Por fim, ele foi mandado embora. Só que aí ele começou a trabalhar com o primo dele. E ele tinha um dinheiro bem legal. E ele não queria abrir mão daquilo. E todas as vezes eu orava e falava, Senhor, eu não aguento mais ficar longe da minha mãe. E o emprego já não começou a ficar tão bom. Já não tinha mais tanta entrega para ele fazer. Ele começou a ficar mais tempo dentro de casa do que trabalhando. E aí eu descobri que eu estava grávida do Marcinho. Que é isso aqui. E, gente, ele veio na pior hora possível. Eu tomava remédio, eu não sabia da existência dele. Já tinha, desde que a Emily nasceu, eu comecei a tomar anticoncepcional. Depois a minha ginecologista mudou o meu anticoncepcional. Quando a Emily fez 6 meses, ela mudou para o mais forte. E eu comecei a tomar o ciclo 21. E desde então eu tomava ele. Eu não me esquecia de tomar, eu sempre tomei ele muito direitinho. Até que, nesse decorrer do tempo, a minha mãe ela veio morar no Rio de novo. Ela viu que não tinha mais nada entre ela e meu pai, que não tinha problema nenhum. Ela veio morar no Rio. E ela ficou 1 ano morando aqui no Rio, depois ela voltou para Minas de novo. Começou um tiroteio danado, ela ficou desesperada e ela foi embora. E aí, eu peguei e, grávida do Marcinho, a minha mãe foi embora de novo. Só que, sei lá, não sei se é porque eu tava grávida, ficou muito ruim pra mim, sabe? Começou a vir todos aqueles sentimentos de novo. Eu falei, caramba, de novo, eu grávida sem a minha mãe perto. E eu lembro que eu descobri a gravidez do Marcinho, foi, assim, algo inusitado. Eu era bem magrinha, porque eu amamentava a Emily. E um belo dia a Emily virou pra mim e falou assim, nossa, mãe, o mamá tá ruim. Ela tava com 2 aninhos. E ela falou assim, tá ruim? Eu falei, não tá ruim não, filha, mamã. Não, mãe, tá muito ruim. E eu falei assim, meu Deus, tá ruim por quê? E ela não quis mais mamar. Desde esse dia ela não mamava mais. Era ela botar a boca, ela falava que tava ruim e não mamava. Até que eu fui na casa da minha mãe, que ela tava morando no Rio. E eu fui na casa da minha mãe, chegou lá, eu passei mal, eu desmaiei. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu falei assim, acho que é o anticoncepcional, tá me fazendo mal. Peguei e marquei uma consulta com a ginecologista. Eu falei com ela que eu queria trocar o anticoncepcional porque não tava fazendo bem pra mim. Que tinha mais ou menos 1 mês que eu tava passando muito mal. Eu tava enjoando muito, tava tendo muita tontura e por fim eu desmaiei. Aí ela falou assim, Sandra, antes de eu trocar o anticoncepcional, vamos fazer um teste de gravidez. Eu falei, não, mas eu não tô grávida não. Eu tomo meus remédios direitinho. Aí ela, mas por via das dúvidas, a gente faz um teste. Quando deu o teste, deu que eu tava grávida. E outra, não foi igual a da Emily. Da Emily, as minhas regras cortaram e eu descobri que eu tava grávida da Emily. Eu descobri com 3 semanas. Mas assim foi totalmente diferente. Eu tava com as minhas regras em dia e nada tinha acontecido de anormal, a não ser os enjoos e a tontura. Mas eu achei que era por conta do remédio. Daí, eu peguei e descobri que tava grávida. Ela marcou uma transvaginal pra mim, porque ela achou que eu tava de pouquinho, né? Como eu também achei. Minha mãe pegou e foi comigo pra fazer a transvaginal. Chegou lá, quando o médico foi pra botar a transvaginal, ele tirou. Porque já dava pra ver um Marcinho todo formadinho. E lá eu descobri, eu já tava com 5 meses de gestação. E eu falei, meu Deus, eu tô passando por um momento tão difícil, vai vir filho agora. E aí, eu peguei, graças a Deus, Marcinho não tinha nada. Ele estava passando por um momento muito difícil. Fabiano desempregado, já não estava tendo tanta entrega. O Fabiano estava dentro de casa. E minha mãe tinha voltado a morar em Minas e eu falei, Fabiano, vamos voltar com a minha mãe, Fabiano. Pelo amor de Deus, não tá dando aqui. Aí ele falou assim, quer saber de uma coisa? Então eu vou. E se eu arrumar alguma coisa, eu mando pegar você. E o Fabiano veio, eu tava com 7 meses de gestação. O Fabiano veio pra Minas e eu fiquei no Rio. Aí a minha mãe pegou e falou assim, Sandrinha, quer saber? Eu já tava 1 mês sem ver o Fabiano aqui em Minas não tava conseguindo nada, mas mesmo assim ele tava esperando.
A minha mãe falou assim, Sandrinha, faz o seguinte, vem. E a gente tenta. Vem, pelo menos aqui você vai ganhar ele, vai ser melhor. E eu peguei e vim. Chegou aqui, eu ganhei o massinho, a gente trouxe tudo, só que o Fabiano já tava aqui, a gente já tava aqui já. Eu cheguei aqui com 7 meses e um pouquinho, quase 8. E o massinho veio de 42 semanas e 6 dias. E eu peguei e o Fabiano até então não estava empregado. Até que o Massinho fez 20 dias de nascido e o Fabiano falou, Sandrinha, não dá mais. A gente vai ter que voltar pro Rio, porque não dá. A Emily me pede uma bala e eu não tenho dinheiro para comprar, então melhor a gente voltar. Só que nesse decorrer do tempo, quando a gente veio para Minas, o Daniel, eu tinha matriculado o Daniel na escola, lá no Rio. E no dia que eu fui para falar que eu ia vir embora para Minas, a menina virou para mim e falou assim, olha, você vai ter que... Tem certeza que você vai acabar com a vaga dele? Porque se você tiver que voltar, o Daniel não vai poder mais ser matriculado aqui. E eu falei assim, não, mas eu não vou voltar não. Tá bom, fui para Minas. Chegou aqui, não deu certo, a gente ficou 3 meses aqui. E não deu certo. Quando o Massinho estava com 20 dias, a gente pegou e voltou para o Rio. Só que eu tive que deixar o Daniel. Porque o Daniel estava na escola, ia ser muito ruim para ele. E a minha mãe falou assim, Sandrinha, calma, o Daniel vai ficar só esse tempo aqui. Morava minha tia aqui na época, meu tio. E eles falaram assim, nossa, a gente vai cuidar bem dele. Você deixa ele e até você ver matrícula, porque eu não sou tutora do Daniel. O Daniel não é meu de papel passagem. E às vezes ficava difícil para o meu irmão ir para fazer matrícula. E o Daniel perdeu 1 ano por causa disso. Então foi muito difícil para mim. Então assim, a minha mãe falou assim, André, deixa ele terminar o ano aqui e depois você pega Daniel. Gente, foi a pior sensação da minha vida. O Daniel chorava, eu chorava. E a minha tia que estava vindo aqui, que ela tinha vindo para ver o Massinho. E ela aproveitou que a gente estava indo embora para ir com a gente de carro. E eu fui chorando de Minas até o Rio de Janeiro. E eu me achava culpada porque eu estava deixando o Daniel, mas eu não tinha o que fazer, porque eu precisava. Ele já tinha 1 ano atrasado, e se eu levasse ele ia perder mais 1 ano, ele ia ficar 2 anos atrasado. E aqui a minha mãe conseguia resolver tudo, porque o Daniel, quando a mãe dele foi embora, a guarda ficou com a minha mãe e com o pai dele. Então, a minha mãe resolvia tudo. E ela falou, não, senhor, você vai deixar o Daniel por conta dele. Você tem que pensar nele nesse momento. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Nossa Deus, eu ligava para ele todos os dias. E todos os dias eu chorava, todos os dias. E eu tinha um Marcinho pequenininho para cuidar, que tinha dias. E eu pensava muito no Daniel, que estava aqui sozinho. Sozinho, eu digo entre aspas. Até que ele ligava para mim e falava, calma, mamãe, eu tô bem. Daqui a pouco a gente tá junto. E eu lembro que ele não chorava no telefone comigo. Ele falava, eu tô bem, mamãe. Eu chorava e ele não chorava. Até que eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu não aguento ficar longe do meu filho. Eu preciso fazer alguma coisa para voltar. E o Massinho caiu doente. Com 23 dias a gente foi parar no hospital com ele. Ele ficou internado, ele deu bronquite. E foi horrível, horrível. E eu tava vivendo os piores dias da minha vida. Eu tava longe do meu filho, Daniel. Tava com o Marcinho internado, o Fabiano desempregado. Nossa, foi horrível. Eu lembro que o meu sogro e minha sogra estavam passando por um momento muito difícil também. E a gente não tinha nem o que comer dentro de casa. Aí a minha sogra falou assim, olha, fazer compra para vocês eu não tenho como fazer. Então vocês todos os dias vêm aqui em casa, almoça aqui em casa, janta, come tudo aqui em casa. Porque é mais fácil a gente dividir as coisas do que eu fazer uma compra para vocês que não tem como. Eu cheguei dentro de casa, eu dobrei meu joelho e eu falei, Senhor, eu deixei meu filho em Minas, eu tô aqui, a gente não tem o que comer, não é isso que eu quero pra minha vida. E eu lembro que a gente pegou e foi pra igreja nesse dia, e chegou lá, a irmã da igreja falou assim, olha, eu senti no meu coração de eu dar uma cesta básica pra você. E aí ela deu cesta básica pra gente, tinha leite, tinha tudo. E ela ainda virou pro meu esposo e falou assim, toma esse dinheiro aqui,
R$100 pra ele e falou assim, pra vocês comprar mais alguma coisa. E foi o que deu pra gente, sabe? 10 dias depois o Fabiano começou a trabalhar e eu peguei e falei, amor, vamos pegar o Daniel, amor. Ele, calma, amor, a gente precisa deixar o Daniel acabar de estudar. Final do ano a gente vai lá e pega ele. Não precisa você ficar nesse desespero. Calma, vai passar rápido. E não passava. Não passava. Eu fui embora, eu me lembro que a gente foi embora, o Marcinho nasceu em março, em abril eu fui embora. E quando foi em junho eu voltei. Mas não para morar, eu vim para ficar um tempo aqui com o Daniel. E eu sempre fazia isso. Quando eu ficava no Rio e vinha aqui. Nesse período de abril, que foi quando eu fui embora, até abril do outro ano, eu fiquei vindo, via ele constantemente vindo para cá. Até que um belo dia, o teto da nossa casa voou e eu fiquei desesperada. Só que era laje, a nossa casa era de laje e tinha um forro por cima, porque pingava muito dentro de casa. Até que a gente estava dentro de casa e o forro foi embora. Voou tudo. E eu tive que ir morar junto com a minha sogra. Morar assim, entre aspas. Eu dormia lá, mas eu ficava indo lá na minha casa para ver as coisas, mas não tinha como a gente dormir. A gente tentou de todas as formas. Eu lembro que o Fabiano... Para, filho. Eu lembro que o Fabiano, a gente colocou uns garfo, faca, essas coisas assim na laje e começamos a colocar banheira, bacia, tudo no teto onde estava pingando. E a gente tentou ficar dentro de casa, porque eu não gostava muito de dormir na casa dos outros. Era algo muito ruim para mim. E o Marcinho também era muito chato. Ele não gostava. Ele ficava o dia todo muito bem na minha sogra. Chegava na hora de dormir, ele começava a chorar, porque ele queria ir para a cama dele. E não adiantou levar o travesseiro dele, não adiantou levar o colchão dele. Ele chorava o tempo todo porque ele queria ir para casa. Só que chegou uma hora que a gente já tinha colocado praticamente todas as panelas e bacias que tinha dentro de casa e não adiantou, começou a pingar em cima da nossa cama. E ele falou assim, Sandrinha, a gente vai ter que sair daqui, a gente vai ter que dormir na minha mãe. E a gente pegou e foi dormir na mãe dele. E a gente ficou um bom tempo dormindo lá. Eu lembro que chegou uma vez o Marcinho chorando, já era 10 horas da noite. E ele chorando. Eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? E ele chorou. Por fim, o cansaço venceu ele e ele dormiu. Quando foi de manhã, umas 8 e pouca da manhã, o Marcinho começou a chorar. Eu peguei ele, desci. Quando chegou dentro de casa, ele abriu o maior sorrisão. Ele estava com uns 10 meses, mais ou menos. E ele abriu um sorrisão. Eu olhei pro chão, o chão todo molhado, porque tava chovendo, tava pingando. E eu olhava pro meu guarda-roupa todo encharcado. Eu olhava pro minha cama encharcada. Eu olhava pra tudo. E eu lembro que eu peguei o Marcinho e levei ele lá pra cima, porque tava tudo molhado. E eu virei pra minha cunhada e falei assim, fica com o Marcinho aqui rapidinho que eu vou lá em casa pegar roupa pra ele. E quando eu desci, eu lembro que eu chorei. Como eu chorei, eu falei assim, Senhor, o que tá acontecendo? Eu tô vendo minhas coisas se acabar, porque tá tudo molhando. O que tá acontecendo? Eu preciso que isso acabe. E eu subi, eu fiz uma oração tão sincera naquele dia. Eu subi pra minha sogra e a minha mãe pegou e me ligou naquela noite e falou assim, Sandrinha, eu arrumei um emprego. Será que você tem como vir para ficar com seu irmão? Porque a sua avó precisa ir pro Rio e eu preciso que alguém tome conta do Matheus. Tem como você vir e ficar um mês aqui? Eu falei pra ela, tá bom. Nisso tá minha sogra e meu sogro no quarto deles e eu no quarto da minha cunhada. De repente minha sogra entra dentro do quarto e fala assim, pergunta a sua mãe se ela tem casa para alugar. Eu não entendi nada. Virei pra minha mãe e falei assim, mãe, daqui a pouco a senhora me liga que eu vou ver o que tá acontecendo aqui. Desliguei o telefone. Nisso a minha sogra falou assim, Sandrinha, fala pra sua mãe ver uma casa que a gente vai embora pra Minas. Eu não entendi nada. Porque, tipo assim, nunca que ia passar na minha cabeça minha sogra e meu sogro vir pra Minas. Nunca. E aí ela falou assim, ó, você vai com a Carol, já que você tem que ir com a sua mãe pra tomar conta do Matheus, você vai com a Carol. A Carol é a mais chata, é a minha cunhada mais velha. A Carol é a mais chata. Se ela gostar de Minas, a gente pega e vai embora. A Carol se encantou em Minas. Eu lembro que a gente veio pra cá, o Marcinho tava com 11 meses, e eu vim pra tomar conta do meu irmão. E a Carol se encantou
surtou por Minas Gerais. Tudo era novidade pra Carol, tudo era lindo pra Carol, tudo era maravilhoso pra Carol. E de repente a minha sogra quis vir embora. E o meu sogro apoiou. E quando a gente menos percebeu, a mudança estava aqui. E aí, não acho que as coisas ficou fácil, não. O Fabiano falou que não queria vir porque ele estava trabalhando e que não sei o quê. Apareceu um serviço para ele e ele pegou e veio. O Fabiano não durou uma semana no serviço, ficou desempregado. Aí ele pegou, a gente começou a passar muitas privações. E ele falava que ia voltar pro Rio, Eu falei pra ele, Fabiano, eu não vou abrir mão do Daniel de novo, eu não vou. E minha mãe não queria deixar eu levar o Daniel pro Rio, porque o Rio tava perigoso. Tava dando tiro, já tinha uma criança que tinha sumido no Rio de Janeiro. E a minha mãe pegou e falou, Sandrinha, lá não é lugar pra criar o Daniel, não é lugar nem pra criar as crianças. E eu falei pro Fabiano, eu não vou abrir mão do Daniel de novo. E aí eu comecei a orar, Senhor, eu preciso que um emprego apareça pro Fabiano, Senhor, eu preciso que um emprego apareça. E o Senhor abriu as portas, que é onde ele trabalha até hoje. E assim, a nossa vida, ela foi se ajeitando e de repente o meu sogro veio, porque não dava mais, ele ficava nessa de trabalhar no Rio e vinha de vez em quando. Até que ele veio definitivo. E ele procurando emprego e não conseguiu. E as coisas ficou bem apertado pra gente. Mas aí, meu sogro voltou pro Rio, porque ficou muito apertado pra gente mesmo. E a gente pegou e saímos da casa que a gente estava, porque não estava dando pra gente pagar, estava muito apertado. A gente nunca deveu nenhum aluguel, mas estava muito difícil pra gente pagar aluguel caro, mais as crianças. Gente, eu tava falando e o celular parou de gravar. Assim, já até saiu daqui, foi passar, porque ia ver desenho. Voltando aonde eu estava, eu tive até que assistir o vídeo finalzinho pra me saber aonde é que a gente tava falando. Como eu tava falando, a gente saiu dessa casa, era uma casa muito boa, mas a gente teve que sair porque a gente não estava conseguindo pagar esse aluguel, que era caro, mas as crianças não estavam dando. E a gente pegou e foi para uma casa mais simples. Nisso, a gente começou a conseguir se estabilizar de novo. Aí, de repente, meu telefone toca falando que meu pai não estava legal. A minha tia me liga do Rio falando que meu pai não estava legal. E eu peguei e falei pro Fabiano, mãe, eu preciso ir no Rio, que meu pai não está bem. Ela me ligou de um jeito que parecia que ele estava morrendo. E eu peguei, no dia seguinte, e fui pro Rio de Janeiro para ver como é que ele estava. E realmente ele estava muito mal. E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa, Jesus. E eu fiquei com ele uns dias lá, depois eu vim embora. E daí pra cá, a minha tia todas as vezes ligava, Sandrinha, o seu pai não quer comer, Sandrinha, o seu pai tá mal, Sandrinha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E eu falava, pai, vem pra Minas. Sei que ele não vinha. Até que as coisas apertou bastante lá e ele veio para passar uns dias comigo, para me tentar resolver, e nesses uns dias ele tá comigo até hoje. Ele tá morando comigo, já tem 1 ano que ele mora comigo. E até hoje a gente não sabe o que ele tem. Ele faz exames e a gente não descobre o que ele tem. E assim, o vídeo hoje, às vezes você pode imaginar assim, nossa, mas caramba, cadê o lado bom da história? Porque a maioria das histórias, quando a gente conta a história, a gente conta um lado triste e vem com um lado espetacular. Ou a pessoa ganhou dinheiro, ou a pessoa mudou de vida, ou a pessoa, assim, inúmeras coisas. Hoje eu tô aqui para falar para vocês que, graças a Deus, hoje eu tô num lugar onde eu gostaria de estar. Eu moro em Minas, eu tô com a minha mãe, eu tô com meu pai perto. Porque mesmo eu vindo para Minas, eu sofria porque eu tava longe do meu pai. E hoje o meu pai mora comigo, eu tô perto da minha mãe, eu tenho meu filho. Eu não cheguei a ficar nem um ano longe dele, porque eu deixei ele em abril, quando foi em março, eu voltei. Mas foi os piores meses da minha vida longe dele. Mas nesse intervalo eu não fiquei esse tempo todo sem ver ele, porque quase todos os meses eu vinha
para Minas para vê-lo. Nesse período eu vim umas 4 vezes. Eu não consegui vir todos os meses porque quem pagava minha passagem para vir era minha mãe. Então, assim, eu cheguei a vir umas 4 vezes nesse intervalo dele estar morando com a minha mãe. 11 meses, mais ou menos, que ele morou com a minha mãe. E hoje a gente se encontra em Minas. Não estamos no melhor momento da nossa vida. Mas uma coisa que eu digo para vocês: não espera estar no melhor momento da vida para você comemorar, para você dizer a tua história. Às vezes tem um monte de pessoa aí que está vivendo a mesma história e acha que só por conta disso não é interessante. Eu vou falar para você que a primeira coisa que a gente tem que agradecer é a vida. Ainda que a gente não esteja conquistando as coisas que a gente almeja, ainda que a gente não esteja lá em cima como gostaríamos, mas aproveita a vida. Porque hoje eu estou gravando para vocês e eu poderia estar esperando para contar isso. Vamos supor, meu canal História e eu contar essa história lá na frente, como eu vejo de bastantes youtubers. Eles contam que passou por tristeza, uns passaram fome, outros passaram dificuldade, outros passaram não sei o que, mas hoje estão comendo as melhores coisas. Então, assim, não espera contar a sua história só quando você estiver lá em cima no áudio. Hoje, essa semana mesmo, tem sido bem difícil pra gente. Meu pai ele tem sentido bastante dores. Tem noite que ele chora a noite toda de dor. E a gente não consegue descobrir o que ele tem. E essa semana a gente estava um pouquinho para baixo, devido a algumas coisas que andam acontecendo. Mas quando eu falei pro Fabiano, amor, vou contar um pouquinho da minha história. Ele, como assim? Aí eu falei, vou contar, porque às vezes tem um monte de gente aí que acha que só porque não tá vivendo uma vida legal hoje, e só por causa disso deixou de ser interessante, não é? Eu costumo dizer pro Fabiano que o que nos motiva é a esperança, é a fé em Deus, de que um dia as coisas vão melhorar. O que tem que nos motivar é a fé, sabe? E crer que amanhã as coisas podem estar melhor. Às vezes você está passando por um momento bem complicado, um momento bem delicado, um momento bem difícil. Mas não espera para você ser feliz só quando as coisas melhorar. Tenta ser feliz mesmo em meio a um turbilhão de problemas. Hoje, eu acordei, eu fui dar faxina na minha casa e eu fiquei o dia todo pensando em como eu faria esse vídeo, como é que eu começaria, como é que seria o meio, como é que eu terminaria, porque eu queria realmente dizer para vocês que hoje eu estou na minha melhor fase. Não estou na minha melhor fase. Hoje eu vivo com meu pai indo de médico para médico para descobrir o que tem. E a gente não encontra. A gente tem vivido dias bem difíceis, eu vou falar para vocês, bem difíceis. Mas, gente, faz parte da vida. Só não espera para comemorar quando as coisas estiverem bem, porque às vezes você não vai conquistar tudo o que você quer. Só que só de você todos os dias comemorar que você tem vida já é o suficiente. Às vezes as crianças querem muito uma coisa, eu digo assim, coisa supérflua. E graças a Deus não nos falta alimento, graças a Deus não nos falta um teto para morar, graças a Deus a gente tem se mantido de pé. Mas às vezes é coisa tão boba que as crianças querem que a gente fale assim, não, agora não dá. Porque a gente tem gastos com remédio, a gente tem gastos com uma alimentação um pouco melhor por conta do meu pai. E às vezes a gente tem que se privar de algumas coisas para conseguir outras. E como diz o meu esposo, amor, isso não é vida, isso é sobreviver. Mas eu vou dizer para vocês, confiem em Deus. Confie em Deus porque a gente tem que dar valor a isso, a vida. Amanhã pode ser que a gente não tenha ela. E do que vai adiantar você ficar sofrendo porque você não conquistou as coisas maravilhosas? Então eu acho que a gente tem que curtir todos os dias, sabe? E tentar. Se eu fosse parar para pensar, a gente nunca ia ter motivação para nada. Porque desde que a minha mãe foi embora, eu fui vivendo sempre numa maré, sabe? Uma hora eu respirava e eu estava bem, outra hora eu estava sufocada de novo num monte de problema. E eu tentava o máximo possível não passar para minha mãe o que eu estava vivendo. Todas as vezes que ela me ligava, eu falava, não mãe, tá tudo bem.
E não estava bem. Então, assim, a única pessoa que eu orava falava, Senhor, muda a minha história. E hoje eu posso não estar vivendo o melhor que eu gostaria. Mas todos os dias eu agradeço a Deus porque hoje eu estou com meu pai e com a minha mãe de novo. Hoje eu estou em Minas, um lugar muito melhor para meus filhos. Hoje eu tenho meu pai perto, hoje eu tenho a minha mãe perto, que isso era uma coisa que me doía muito. Então eu falo para vocês, se você está passando por qualquer dificuldade, lembra, nada é eterno, nada é para sempre, tudo passa. Eu já tive momentos muito piores e passaram. Já tive momentos em que eu achei, caramba, eu não vou suportar isso. E hoje eu estou aqui para contar. Então eu sei que às vezes, hoje a gente está passando por problemas, seja ele financeiro, seja ele com enfermidade, seja ele, sei lá, inúmeros problemas. Mas não deixa para você comemorar, não deixa para você ser feliz quando o problema ser resolvido. Começa a comemorar agora. Ah, mas você não conhece a minha história, tá muito difícil, mas comemora. É essa a sua história. Quem vai mudar lá no final é você. Hoje eu estou procurando mudar o meu final. Hoje eu estou procurando ficar alegre em dias tristes. Hoje eu estou procurando ser feliz mesmo quando a tristeza está batendo na minha porta. Então, não espera para comemorar quando você estiver lá em cima. Não espera para ser feliz quando você estiver lá em cima. Porque às vezes esse topo nunca vai chegar. Então, começa a comemorar agora. Começa a ser feliz agora. Começa a agradecer pelo simples fato de você ter um teto. Ontem eu estava vendo a reportagem e o mendigo estava se tremendo todo em São Paulo. E eu olhei para meu esposo e eu falei, nossa, como eu agradeço a Deus por eu ter um teto. Então, assim, quando a gente começa a olhar as mínimas coisas que estão à nossa volta, a gente começa a dar um crédito tão grande que as coisas maiores ficam sendo muito insignificantes. Então, eu falo para vocês, conta a sua história, tenha orgulho da sua história, ainda que ela não tenha um final brilhante, para você, que ainda não está no final, igual eu, a minha história ainda não está no final, tem muita coisa ainda para acontecer. Mas não deixa para contar só quando tiver tudo bem. Começa a contar agora, porque às vezes tem pessoas que precisa ver que tem outro também que está passando pelo mesmo problema que ela, mas está de cabeça erguida, está seguindo em frente, está tentando mudar. Não para, continua perseverando, não desista, continua lutando. Uma hora vai chegar, e se não chegar, eu costumo dizer, eu não sei em quem você acredita, eu não sei em quem você crê, esse vídeo não é levado para esse lado, mas eu confio em Deus e eu acredito em Deus. E o que me dá forças para todos os dias levantar e olhar e falar, Senhor, muito obrigado, é acreditar que ainda que eu não seja recompensada aqui na terra, ainda que eu não tenha um futuro brilhante aqui na terra, eu sei que tem um lugar preparado lá no céu para mim. Então é nisso que você tem que se apegar. É você acreditar que dias melhores virão. Mais uma vez eu digo para você, nada é para sempre, nada é eterno, tudo passa. Então, às vezes tem tantas pessoas que têm riquezas e estão passando por problemas, às vezes na saúde. Então é para você ver que dinheiro não é tudo nessa vida. É claro que dinheiro é o que move hoje em dia. Mas não é tudo, não traz felicidade, não traz riqueza, não traz alegria, não traz nada disso. O que nos mantém de pé, o que nos faz ter esperança, a outra está ali rindo ali atrás. O que nos mantém de pé, o que nos traz esperança, o que nos dá força, é saber que temos vida. É a esperança que nos motiva. Então, ainda que você não esteja vivendo uma vida muito boa, acredita que dias melhores virão. Eu espero muito que esse vídeo tenha te animado de alguma forma. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu peço para vocês para se inscrever no meu canal, compartilhar, chamar mais gente para fazer parte dessa família. E se você gostou do meu vídeo, deixa o joinha, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos novos que serão mais pra frente. E eu espero muito que todos fiquem com Deus. E a partir de hoje a gente vai ter um bordão. Nada é pra sempre, nada é eterno, tudo passa, tá bom? Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.